seriam as combinações de N desde 0 a 0 até a combinação, a última combinação de N somado 1 a 1. E essa soma sempre é igual a 2 elevado a N. N é o número da linha, né? E o número da linha é o número, é igual à potência do binômio, lembra? Né? Linha 0, potência 0, linha 1, potência 1. Então, ele está dizendo que essa soma sempre corresponde a 2 elevado a N. Então, a soma desses aqui, como aqui só tem um elemento, a soma é 1, né? 1 corresponde a 2 na 0. Certo? 1 corresponde a 2 na 0. Vou colocar aqui assim. Aqui essa soma aqui, ó, né? Esse mais esse, lembra que aqui é 1 mais 1, vai dar 2, é o 2 na 1. Aqui nós temos 1, né? Olhando aqui, ó, 1, 2 e 1, a soma dá 4. Tá? A soma dá 4. 4 é 2 ao quadrado. 2 na 2, linha 2, tá? Aqui, os valores são 1, 3, 3, 1, 6, 2, 8, né? 2 na terceira. Dá para perceber numericamente que, de fato, essa relação faz sentido. A demonstração é dada como? Lembra que cada um dessas combinações dizia, né, quantas vezes um determinado termo participava na formação daquele subconjunto, né? Então, aqui nós tínhamos quadras, né, com elementos A e B do binômio, dizendo que quantas vezes o B não aparecia nenhuma vez, quantas vezes o B aparecia uma vez, quantas vezes o B aparecia duas, o B aparecia três, ou o B aparecia 4 vezes nesses. Então, na verdade, como essas quadras, a gente olha elas como subconjuntos, porque a ordem não interfere, né, não é sequência, tá? Então, o que nós temos aqui é o conjunto, né, a soma desses valores é o conjunto de todos os subconjuntos possíveis, porque seria aqui o conjunto em que o B não aparece nenhuma vez, podia ser o conjunto vazio, aqui o B aparece uma vez só, é o subconjunto com um elemento, na perspectiva de B. Né? A internet deu uma osciladinha aqui. Todos os subconjuntos de um conjunto, de N elementos. E vocês, lá no começo do curso, eu lembro que uma das questões da lista, né, era isso, né, provar que todos os subconjuntos, né, de um conjunto de N elementos era 2 elevado a N, né? Vocês fizeram isso. Aqui, essa soma dessas combinações nada mais é do que chegar em todos esses subconjuntos. Tá? Elas compõem todo o conjunto. Soma disso é 2 elevado a N. Tá? Tanto que a própria demonstração se justifica nisso, né? Basta observar que os dois membros da relação fornecem o número de subconjuntos de um conjunto de N elementos. Né? Conjunto vazio. Professor, teve um daqueles exercícios da lista de combinação lá que o senhor passou, não lembro de qual das duas, que eu fiz por conjunto, e depois eu ia até perguntar se eu poderia ter feito daquele jeito. Eu não... Não, eu posso ver um vídeo um pouco antes também, né? Eu estava pensando, ou nesse período, nessa data, né, do último encontro, ou em uma data do mês que vem, ou senão, como o evento teve a data mudada, né, e na data desse evento, também aproveitar... Essa palavra, mas deu a entender que era isso. Que ele queria saber de quantas formas eu poderia associar, quantas duplas ou ternos ou quadras eu conseguiria fazer. Entendi. De modo que você não podia ter o vazio. Aí eu usei o conceito de conjunto. Porque eu tinha 4 anos, eu fiz 2AN menos 1, porque eu tirei o vazio. Aí eu queria saber se eu poderia ter usado isso lá na lista de combinação, se não teria problema. Não, né? Foi que nem cai na resposta que eu dei ao Fagner, né? Terça-feira. Resolve o problema. Se resolver o problema, está resolvido, porque
Esses problemas combinatoriais, né, é de você quantificar. A gente pode quantificar isso usando sequência, pode usar isso usando recorrência, posso utilizar isso usando essa questão de conjuntos, tá? Então, a estratégia, às vezes, pouco importa. Na lista em questão, né, ou nesse momento, por estarmos trabalhando com esses problemas combinatoriais, a ideia era tentar ver a solução à luz, né, desses conceitos. É porque eu fiquei com eu sabia que eu tinha que fazer combinação de 4 em 1, 4 em 2, 4 em 3 e 4 em 4. Só que eu sabia que seria todos os subconjuntos possíveis dos 4. Aí eu só fiz os subs e subtraí o 1, que era o vazio. Que eu acho que era essa a ideia desse a ideia teorema das linhas, né? Exatamente, né? Bastava você, talvez ter falado ou associado, né, que o número de subconjuntos é igual às combinações de N tomado PAP. Ah, não, né? Eu falei que eu usei a ideia do 2AN ser todos os subconjuntos de um conjunto. Ah, perfeito. Resolvido. Ah, que resolve, por exemplo, esse probleminha aqui também, né? Que posso utilizar o teorema aqui das linhas, que deve ser alguma coisa parecida, talvez com o que você fez. Tipo, quantas vitaminas diferentes, né? Não, com 7 vitaminas diferentes, quantos coquetéis de 2 ou mais vitaminas podemos formar? Então, quer dizer, eu vou, né, 2 ou mais, ou seja, vai ter coquetéis com 2, com 3, com 4, né? Então, aqui a gente usa o conectivo ou, né? Porque eu tenho os coquetéis com 2, ou com 3, ou com 4, né? Então, a gente sabe que vai utilizar o princípio aditivo da contagem desses agrupamentos. Quantas vão ser combinações com 2 vitaminas, né? Ou quantos vão ser os coquetéis com 2 vitaminas? Combinação de 7 tomado 2 a 2. Né? E de 3 vitaminas? Combinação de 7 tomado 3 a 3, né? E isso aqui eu vou fazer as combinações até, no máximo, combinado 7 a 7, usando todas né, os 7 tipos para fazer os coquetéis, né, as 7 vitaminas para fazer os coquetéis, que pode, né, 2 ou mais, pode ser todas. O que não pode é ter um coquetel só com uma vitamina ou nenhuma, né? É só esse que não posso excluir. Então, justamente, vou ter que fazer agora a conta disso aqui tudo, né, uma por uma, e quantificar, né? Embora isso aqui a gente sabe que também está na linha do triângulo de Pascal, então podemos pegar do triângulo de Pascal os valores, né, e somar. Mas, usando o teorema das linhas, que está relacionado também ao triângulo de Pascal, tá? Isso aqui só está faltando o C1 e o C, combinação de 7 1 e a combinação de 7 0, para ser a linha inteira, né? E se fosse a linha inteira, seria 2 elevado à sétima. Então, desses 2 elevado à sétima, eu vou fazer que nem você mais ou menos deve ter feito, tirou aqueles que não precisavam. Então, eu tiro a combinação de 7 e 0, deixa eu voltar aqui, de 7 e 0, e tiro também a combinação de 7 e 1, que eu não posso. Tá? Então, tem 2 na sétima, menos 7 e 0 é 1, né? E 7 e 1 é 7. Então, vai subtrair 8 desse total. 2 na sétima menos 8 vai dar a quantidade total. Tá? Então, é um problema que eu posso utilizar o teorema das linhas, né, para resolver. Certo? Aí se fosse escrever mais bonitinho, né? A gente pode colocar aqui as quantidades, né? Quantidades de coquetéis com 2 ou mais vitaminas são dadas pelas combinações. Aqui é horrível escrever. Até agora, a pessoa com quem mais conversei, né,
combinações de 7 tomado 2 a 2, 7 tomado 3 a 3. Sim, eu iria aqui na questão de conversar E assim por diante. em grupo, né? Eu não tenho assim. E assim por diante. Eu fico um pouco assustado. Até Era só isso mesmo. 7 tomado 7 a 7. Tá? Acredito. O total é dado pela soma dessas quantidades. Daí parar e o vai mudar. Oi? A minha Das dia 17 quantidades. mês que vem. Talvez eu vou ter que ir dia 10 agora. É? Passando esse mês no outro já. C7 mais C7 tomado 3 a 3 até C7 tomado 7 a 7. Pelo teorema das linhas, temos que o somatório das combinações de 7 de 0 até 7 é 2 elevado a 7. Então, aqui a gente poderia ter colocado um valor, né? O total é dado pela soma das quantidades, ou seja, sei lá, botar S igual, né? Então, S é igual a 2 na sétima menos C de 7 e 0 menos C de 7 e 1 é igual a 2 na sétima menos 8, aí pode botar o valor total disso. É só colocar mais descritivo os passos. Quem está copiando, dá um print aí, se estiver copiando. Printa a tela. Printou? Então, tá bom. Esse probleminha é parecido, né? Mostrar que a soma alternada dos elementos de uma linha sempre é nula. N0 mais combinação de N tomado 1 a 1, menos combinação tomada 1 a 1, mais combinação de N tomado 2 a 2, menos, mais, tá? Ela vai ser sempre nula. Então, isso a gente pode mostrar, né, usando o próprio termo geral do binômio de Newton, uma vez que essas somas das combinações, elas aparecem, né, no termo geral do binômio de Newton, lembra? Né, que o termo geral é uma soma, né, de todas as combinações de N, tomado I a I, com esse I variando de 1 a N, só que daí a gente tinha, né, no binômio, tá, o A elevado a N menos I, e o B elevado a I. Certo? Isso aqui vai me dar todas as combinações, né, todos os termos da expansão da potência desse binômio. Tá? Vou colocar aqui, tem-se que, né,
Tem esse aqui. Para gerar aquela soma alternada, né, para essa soma alternada ser algo relacionado a isso, bastava que A e B fossem 1. Né, ó, se A e B for 1, não ficaria a soma de todas as combinações? Soma de todas, né? Embora aqui é uma soma alternada, tá? Mas vamos por parte. Se A e B forem iguais a 1, a gente ficaria só com a soma. Tá? Para ficar alternado, basta que um deles seja negativo, porque ora o expoente é par, o expoente é ímpar. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui no B, sendo esse número negativo, né? Como quando ele tiver... Aqui não é 1, não, aqui é 0. Eu botei 1, acostumado a colocar lá nas sequências, né? Sempre começava em 1. Então, começando em 0, 0 é par, vai ficar, o primeiro fica positivo, né? Se depois, quando o I for ímpar, se o B for menos 1, ele vai dar de um termo negativo, certo? Então, se considerar, né? Se A for igual a 1 e B for igual a menos 1, eu vou gerar essa soma alternada, né? Nós vamos ter a soma alternada. Temos o somatório. Eita. Não sei por quê. É o meu PDF de novo. Graças. Temos, né, um somatório seria os N e I, o I variando de 0 até N. E aqui, então, eu teria... Bom, o 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1, né? O negócio está no B aqui, que é menos 1. Embora eu vou colocar aqui também. Não custa nada. Né? Menos I e B, perdão, B não. Menos 1 elevado a I. Então, quando é 0, aqui é sempre 1. Quando é 0, aqui fica 1 positivo. Né? Expoente par. Quando é 1, fica negativo. Então, no final das contas, vai ficar somatório de N0 com esse positivo, porque o I é par. Quando o I for ímpar, vai dar isso aqui negativo multiplicando essa combinação. Então, fica N com 1, porque 1 é ímpar. Depois, combinação de N2, positivo, porque é par. Né? Então, vai depender, o sinal depende do valor do I. Até chegar no último, né? E o último, claro, vai depender, então, do qual o valor de I que a gente está, né, usando. Né? Combinação de N e I, né? Vai terminar positivo ou vai terminar negativo. Então, só mostrei que isso aqui gera aquilo lá. Mas isso aqui veio dessa potência, né? Da expansão dessa potência. Tendo A como 1 e o B como menos 1. Então, se essa expansão veio da potência do 1 somado com o menos 1 elevado a N, que nós usamos A valendo 1 e B valendo menos 1, então isso aqui é 0. Né? Porque aqui dentro dá 0. 0 elevado a N é 0. Né? Então, dá para usar o termo do binômio de Newton para associar essa soma alternada das combinações como sendo os termos da expansão, na expansão desse binômio, tendo como os termos 1 e menos 1. Pronto. Que o produto fica sempre 1, que é elemento neutro, né, que é o coeficiente, sempre neutro, só que o sinal fica dependendo da paridade do I. Prontinho. Demonstrado que vai dar 0. Estava feito aqui de forma mais legível. Outro teorema, tá? Também óbvio que dá para ser observado lá no triângulo de Pascal,
né, fala das chamadas combinações complementares. Tá? Que combinação, a gente usou isso aí também lá nas combinações com repetição, né? Que as combinações complementares são sempre iguais, né? Dão dá a mesma coisa que combinação de N tomado N menos P a N menos P, porque N menos P é o complemento do conjunto, tá? Então, isso é mais justificado do que demonstrado, né? Basta observar que o número de modos de escolher P elementos para ser usado é igual, né, entre N elementos de um conjunto, é igual ao de escolher N menos P, né, para não usar, tá? Lembra lá quando a gente usava o A e o Bzinho nos termos, né? Então, quais grupos eu ia usar o A? Vou usar o A 2 vezes, quer dizer que eu vou o B eu estou usando uma, né? Vou usar o A 3 vezes, quer dizer que o B eu estou usando tantas outras, tá? Então, essa quantidade de escolher um é igual de não escolher o outro, né? O complemento disso. Então, por isso que dão essas combinações, as combinações são iguais. E isso fica bem notável, né, quando a gente olha no triângulo de Pascal, né, que os complementares, porque se aqui é a combinação, se aqui está a combinação, por exemplo, de 3 e 0, lá no final é 3 e 3, são complementares. 3 e 1, o complementar é 3 e 2, tá? Ou seja, as ternas em que o A aparece uma vez é igual a que o B aparece duas, né? São complementares, então por isso geram os mesmos valores, 3 e 3, ou 1 e 1, tá? E aí, vamos olhar na linha do 5, né? As quinas em que o A aparece 5 vezes, né? Que o A aparece 5 vezes é igual às quinas em que o B não aparece nenhuma. Né? Então, ou seja, combinação de 5 e 0 e combinação de 5 e 5, mesma coisa, dá o mesmo valor. As quinas em que o B aparece uma única vez é igual às quinas em que o A está aparecendo 4. Né? É o complemento. Então, os valores são iguais. Quando a gente olha isso no triângulo de Pascal, ou seja, dos extremos para o meio, os valores são sempre iguais. Tá? Quando nós temos uma quantidade ímpar, né, nós temos um termo central, que é único, né, e que é o maior de todos. Quando nós temos quantidade de pares, nós temos dois termos centrais do mesmo valor, tá? Mas são sempre simétricos, né? 1 e 1, 5 e 5, 10 e 10, ou 1 e 1, 6 e 6, 15 e 15, 20, né? Que está em cima da linha de simetria, tá? São sempre valores simétricos. Então, quer dizer que a gente só precisa saber metade deles, né? A outra metade se complementa, mesmo valor. Tá? Mais um resultado ligado. Professor, quando eu vou usar complementar, eu preciso falar que eu estou usando complementar ou eu posso adotar como já igualdade? Eu preciso falar assim, usando a combinação complementar? Não. Já põe que é igual a, né? Professor, e outra coisa, eu não coloquei nos exercícios porque eu não sabia se podia. Eu resolvia, esse negócio de ser professor de ensino médio, de cursinho, você acaba aprendendo uns macetezinhos, né? E eu usava muito para combinação, porque eu acho mais fácil. Por exemplo, fazer combinação de 20 em 17, eu faço um fatorial de 20 com 3 elementos dividido pelo fatorial de 3. Era um macete, que seria um fatorial interrompido. Eu posso usar isso? Não. Ou eu tenho que escrever a fórmula, descrever ela bonitinho? Não, pode, fica já, né, tá. Nesse tipo de problema, né, nenhum avaliador vai se atentar a um pulo de uma passagem, entendeu? Né? Eles querem ver a ideia central. Pegou a combinação certa? Né? Tá usando os valores adequadamente? Tá. Agora, simplificação do processo, né, eles pouco olham. Pode chegar no resultado certo, né? E aí, ali no meio a gente sabe, às vezes tem truques, né? Mas os truques nada mais são do que simplificações de passagens, né? São só simplificações de passagens.
uma das fórmulas que você demonstrou para a gente era o uso do macetezinho. Aí depois que arrumou, eu não me recordo qual que era, se era a de... Eu acho que é a própria de combinação, que ela era mais curta, e aí você, que era o próprio macete, aí você foi lá e colocou um N embaixo lá para poder fazer o fatorial ser completo. Acho que foi uma coisa assim. Acho que era do arranjo, né? O arranjo que era. É, o arranjo, então é ele mesmo. Então é ele que a gente também usa o macetezinho, que faz o fatorial, tipo arranjo de 20 em 17, é o fatorial de 20 com 3 termos, né? Isso, exatamente, com 3 termos, né? Porque você já cortou, né, aqueles que são iguais, né? Isso, aham. Perfeito. Mas é só simplificação de processo, não tem problema. Ó, falamos do teorema das linhas, agora um teorema nas colunas. Também já tínhamos falado que as colunas eram progressões aritméticas, né, de ordem P. P era o índice da coluna no triângulo de Pascal, né, o triângulo aritmético. Lembra que o triângulo também, quando a gente olha nas colunas, o primeiro elemento sempre é uma combinação de P tomado P a P, tá? Vamos voltar lá atrás só para reforçar isso. A gente não começa, quando olha numa certa coluna, tá? Esses dois valores são sempre iguais e o meu N sempre é igual ao P. Ó, vamos lá observar no triângulo de Pascal. Aqui eu acho que fica razoavelmente visível. Vamos tirar aqui uns rabiscos para não atrapalhar. Tá? Deixa eu ver se eu também consigo dar um zoom. Consegui. Tá? Então, veja, ó, se eu pegar aqui na coluna 1, o termo começa em C de 1 e 1, né? O meu N coincide com o P, né? O primeiro elemento da coluna em que o P é 2, ó, é o C, 2 e 2. O primeiro elemento da coluna em que P é 3, é o P, é a combinação de 3 tomado 3 a 3. Tá? Então, na coluna P, o primeiro elemento sempre é a combinação de P tomado P a P. Como estamos em coluna, né? Eu vou manter isso aqui fixo, eu vou variar só a linha. Né? Se eu variar aqui na coluna, andar por aqui, ó, eu só vou mudando o índice da linha, e não da coluna, porque eu tenho que ficar fixo na mesma coluna. Então, o próximo é quem? P mais 1, né? Próximo, P mais 2, mas aqui sempre P, e o primeiro começa em valor igual a P. Né? A linha coincide com o valor do P da coluna. Tá? Então, só essa associação que, a princípio, ela nos parece estranho começar em combinação de P a P quando a gente não olha para o triângulo. Olhando para ele, ficou agora bem óbvio. O que diz o teorema das colunas? Que se eu somar todos os elementos de uma coluna, né? Todos não, os N elementos, né, de uma coluna, né? Estou somando N elementos. Comecei em P, né? 1 mais, no caso aqui vai dar N mais 1 elementos, né? Porque eu estou, aqui seria o P mais 0, P mais 1, P mais 2, né? Está somando N mais 1 elementos, tá? Somar até esse valor N, tá? Que essa soma aqui, lembrando que a coluna também era o quê? Era uma progressão aritmética, era uma PA de razão P. Então, eu estou fazendo a soma dos elementos de uma PA, né, de razão não, de ordem P, certo? É igual fazer soma de PA, de determinada ordem, tá? Então, ele está dizendo que essa soma aqui coincide com esse valor aqui, ó, que também está lá no triângulo de Pascal, né? Estou somando elementos da coluna P. Vou terminar aqui num certo N, uma certa linha, tá? Parei na linha de índice P mais N. Somei N mais 1 elementos naquela coluna. Correto? Quanto dá essa soma? A soma é o mesmo valor que está na coluna da frente,
coluna P mais 1, é a coluna da frente, né, da direita, na linha de baixo, porque eu botei mais um elemento na linha aqui, tá? Ó, coluna da direita na linha de baixo. Então, quer dizer que, voltando lá no triângulo, e se eu rabiscos daqui, tirei os rabisquinhos aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, a soma da PA de razão, de ordem de primeira ordem. A PA que a gente conhece normalzinha, né? Seria essa, que é uma PA de ordem 1, né? 1, 2, 3, 4, tem, a razão é 1, isso, né? De um para o outro, sempre adiciono mais um, mais um, mais um, mais um, uma PA de razão 1. Ok? Então, ele está dizendo que se eu somar esses elementos até uma certa linha, vamos parar aqui no 5, somar todos esses aqui. Essa soma coincide com o valor que está na linha da direita, na coluna da direita, na linha de baixo, ou seja, o 15. 15 seria minha soma. Coincide? Né? Vamos ver. 1 mais 2, 3, com 3, 6, com 4, 10, com 5, 15. Né? Se eu pegar aqui, coincide? Se eu pegar esses 3, segundo lá o teorema das colunas, essa soma está na coluna da frente, da direita, na linha de baixo. Olha o 3 aqui, representando essa soma aqui. Tá? E de qualquer outra, é a mesma coisa. Tá? Se eu pegar aqui agora essa outra coluna aqui, e somar até essa linha, né, esse valor deve dar 20, pelo teorema. De fato dá, que aqui dá 9, mais 1, 10, com 10, 20. Tá? Então, de certa maneira, isso aqui me dá também um modo de chegar na soma de PA de diferentes ordens. Né? Ou seja, não preciso jogar lá, não preciso usar o teorema da somação, né? E lá, a gente sabe que uma PA de ordem, de segunda ordem, ela é um polinômio de segundo grau, né? Em N. Então, sei lá, tenho lá um polinômio de segundo grau em N. N ao quadrado, vamos lá, menos 5N mais 6. Isso aqui gera uma PA, né? Para N começando em... A gente começa sempre em 1 aqui, né? Que é a sequência primeiro termo. Sei lá, até um índice K. Fiz uma troca aqui, onde era para ter K, botei N. A gente sabe que isso aqui vai gerar uma PA de segunda ordem. Quanto vai dar essa soma? Nós aprendemos ou usando o teorema da somação, ou procurando um polinômio, né, em N de ordem 3, desprovido de termo independente, dá para fazer por sistema, né, e achar os coeficientes desse, né? Agora, ele está dizendo o seguinte, olha, isso aqui também dá para fazer por combinação, né? Dá para fazer por combinação, porque basta saber quantos termos eu estou somando, que é onde vou parar. Né? Se é de ordem 2, eu estou na coluna 2. Então, eu sei que o resultado está na coluna 3. Se eu vou somar os K primeiro, então ele vai estar onde? Vai estar no K mais 1, porque está na linha de baixo. Né? Dá a soma. Olha que maravilha. Tá? Então, mais uns truquezinhos aí para a gente encontrar certos resultados. Ok? Aqui, por exemplo, ó, aqui já é uma aplicação nesse sentido. Determine uma fórmula para a soma dos N primeiros termos positivos. Tá? O que são a soma dos N primeiros termos positivos? Tá? Vamos chamar de S aqui, né? Seja S a soma dos N primeiros inteiros positivos. Né? Os primeiros inteiros. Ok, então, seja, né?
seja, só declarando S, então é essa sominha. 1 mais 2 mais 3, né, até o enésimo termo. Ok? Então, como os elementos, né, como os N primeiros termos, como os termos dessa sequência, como os termos que estão somados, os termos da soma, né? Os termos da soma correspondem aos valores da coluna P igual a 1 no triângulo de Pascal, ou no triângulo aritmético, né? Triângulo de Pascal mais conhecido. Triângulo de Pascal. Então, pelo teorema das colunas, temos que esse S, que é a soma dos N primeiros termos, né, vai ser dado pela combinação. Aqui também, se fosse em somatório representar isso, né? Eu nem coloquei isso em somatório, mas a Lorena gosta, eu vou colocar. Um I variando de 1 a N, né? Nós teríamos aqui a N. Eu teria, então, somatório de 1 a N também, e os termos a ser somado aí, mas aqui ele está dizendo, então, que eu tenho que pegar uma combinação, tá? Se eu usei se os valores estão na coluna 1, o resultado está na coluna 2. E se eu estou parando na linha N, né, eu tenho que pegar a linha N mais 1. É isso? Tá? Bom, combinação de N mais 1 tomado 2 a 2 dá o quê? N mais 1 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é o P, e aqui fica N mais 1 menos 2, fica N menos 1, né? N menos 1 fatorial. Fatorial de N mais 1 é N mais 1 vezes N menos 1. E aí continua o fatorial até chegar em 1. Só que como eu já tenho N menos 1 aqui no denominador, todos esses termos serão cancelados. E eu tenho um 2 fatorial que é igual a 2, né? Não precisa nem colocar 2 fatorial, já calcular. Então, esse cancela com esse, e aí eu tenho, né, N mais 1 vezes N dividido por 2, né? Que, né, isso aqui atende tanto a forma da PA, não é verdade? A forma da PA não era, né, se eu fosse fazer essa soma pela PA, seria o termo geral dessa soma o A1 mais o AN vezes o número de termos dividido por 2. O primeiro termo somado é 1. O enésimo termo é N. Vezes N, que é o número de termos dividido por 2. Né? Se eu estivesse fazendo buscando qual é o polinômio de segunda ordem, eu ia chegar num polinômio aqui de segunda ordem, n quadrado mais n dividido por 2, desprovido de termo independente, né? Buscando qual o polinômio de ordem 2 que corresponde a essa soma, né? Polinômio em n de ordem 2 corresponde a essa soma, tá?
E agora também, e todos me levam a mesma coisa, né? Todos me levam essa mesma expressão. Eu lembro que lá atrás, também lá quando vocês começaram a estudar as demonstrações por indução, tinha lá, né? Prove por indução que a soma dos n primeiros inteiros positivos era n mais 1 vezes n por 2. Tá? Então, tá aí uma demonstração que vocês não podem esquecer nunca, né? Porque já aprenderam pelo menos uns 5 métodos de provar que a soma dos n primeiros inteiros, né, positivos é essa forma. Eu prove isso, de qual jeito que você quer, né? Então, não é bacaninha? Resolve fácil, ó. Resolve facinho. Eu estava feitinho aqui. Professor, por que ficou coluna P igual a 1? Coluna P igual a 1, sim. Esses valores 1, 2, 3, não estão na coluna P1? Volta lá no triângulo. Sim. Considera aqui, P0, né? Primeira. Porque tem a P0. Tá bom, obrigado. E tem a linha 0 também, né? A gente começa tudo pelo 0 aqui. Ok? Então, praticidade. Bom, do mesmo jeito que eu fiz com uma soma de uma PA, podia ter sido feito de uma PA de ordem 1, podia ter sido uma PA de outra ordem, né? Por exemplo, aqui é uma PA de outra ordem. Determine uma forma para a soma dos n primeiros termos da progressão aritmética, né? Bn, tal que Bn é dado, né, pelas diferenças, né? Tal que as diferenças de Bn são esses valores aqui, certo? A gente quer uma fórmula para a soma dos n primeiros termos da Bn, sendo que esses valores são as diferenças da Bn. Eu não sei quem que é a Bn. Quem é essa Bn, né? Não sei quem é o termo geral dela. Não sei que sequência que ela gera, tá? Eu sei que quando eu pego o A2 menos o A1, gera esse valor aqui, né? Que essa aqui é a sequência das diferenças aplicadas nela, tá? Então, existe uma sequência Bn, não sei quem são esses valores, mas, né, aqui tá errado, né, porque aqui não devia ser parênteses, chaves, devia ser parênteses, porque é sequência. E aí tá gerando a sequência desses valores. Então, esses valores são as diferenças. É o delta B1, que dá 1, delta B2, que está dando aquele 2, tá? E assim por diante. Então, aquele 1, 2 que está mostrando ali não é a BN, mas é a delta de BN. Português, ó. Depois de ter aplicado o operador diferença Português também. sobre ela, né? Ou tá junto? Não, eu trouxe trocado. É uma PA de primeira ordem. Nós sabemos que esses valores aqui devem ser uma PA de segunda, né? Segunda ordem. Onde eu tenho uma PA de segunda ordem, cuja diferença dá essa PA de primeira ordem? Lá no triângulo de Pascal. Lá no triângulo de Pascal. Aqui estão aqueles valores dos deltas. Esses valores a gente sabe que vem dessas diferenças aqui, ó. Esse com esse dá esse, né? Esse com esse dá esse com esse dá esse. Tá? Então, nós teríamos aqui uma sequência, na verdade, como lá dá 1, a gente tinha que pensar aqui que aqui tem um 0, né, nessa sequência, que não vai alterar na soma, né? E daí a diferença desse com esse dá esse, a diferença desse com esse dá esse, não altera nada para a soma. Então, ele quer que eu some os n primeiros termos dessa sequência aqui. Ok? Então, se eu quero a soma dos n primeiros termos dessa sequência, né, não dessa, mas dessa, quanto que vai dar? Basta olhar, né, na coluna da frente, na linha de baixo. Ok? Então, ele está falando da soma desses valores. Vamos colocar esses valores lá. 1, 3, 6, 10, né? Opa, era lá mesmo. Você estava no... Determina uma forma, né? Determina uma forma para a soma dos n primeiros termos da progressão aritmética. Tá?
Então, aqui podíamos ter feito isso também. Como delta, né, é PA de primeira ordem, podia ter um como ali em cima, começando. Ficar bonitinha a escrita. Fui rabiscando as ideias. Como, né, a delta de BN, que é a sequência dos deltas de BN, né? A sequência dos delta de B1, delta de B2 gera isso aqui, é uma PA de primeira ordem, e corresponde à linha P igual a 1 no triângulo de Pascal. É linha ou coluna, professor? Perdão, coluna. Coluna. P igual a 1 no triângulo de Pascal. Então, pela relação de Stiefel, é a relação de Stiefel que mostra, né, que as colunas são progressões, pela relação de Stiefel, a sequência BN, né, a sequência BN são os elementos da coluna de P igual a 2 no triângulo, nesse triângulo. Eita! Era para ser Z. Vamos para o Z. Este triângulo. Logo, né? Logo, a soma dos N primeiros termos de BN pelo teorema das colunas né, quanto que vai dar essa sequência? Combinação de 3N mais 1, né? Bom, só cuidado aqui com os N's, tá? Espera aí. Aqui, então, nós temos a sequência, que a nossa sequência, ela começa em 0, lembra? Uhum. Né? Eu não vou ter o termo geral aqui dessa soma, peraí, porque a gente não está com o termo geral que gera os valores. Vou colocar de novo. Ctrl Z. Peraí. Esquece de somatório agora. Vamos só botar S aqui. Não é para ter somatório. O que era? 1 mais... tem que ser isso. Tem mais 3, né? Que daí a diferença é 2. Mais 6, acho que eram esses valores, né? Mas depois a diferença é 4, então é o 10. Tá? E aí eu tenho até o enésimo termo, né? Só que aqui o enésimo termo tem que para N menos 1, não tem? Para dar N menos termos? Para dar N termos? Né? Tem que dar N menos 1, porque a gente... Isso. Né? E também... Então, vai ficar a combinação de 3 tomados N a N.
colocar aqui, ó, um B de N aqui, tá? Ou um B de N menos 1. Bom, tudo vai depender de como a gente estabelecer esse N, né? Com N, uma B de N. Porque eu não sei, não posso colocar só N, porque não vai ser não corresponde ao enésimo, é o B de N, né? O enésimo com N começando em 0 aqui no caso, né? Ah, não, com N começando em 1 aqui. Ou vamos fazer melhor. Vamos já deixar com N, BN menos 1. Né, com N não, então K, nossa, que enrolação que estou fazendo aqui, com K variando de 0 até N menos 1, né, fica melhor, daí dá N elementos, aí o último aqui vai ser o N menos 1, tá? Então essa soma aqui, né, é S igual uma combinação, se eu estou na coluna 2, né? Se esses valores estão na coluna 2, a soma vai estar na coluna 3. E aqui, então, vai ser... K. É porque esse aqui, a não ser que... É que aqui tá indo... Aqui é um termo só, né? Como ele vai até N, menos 1, então é N aqui, né? Porque tem que ser da direita embaixo. Vai dar N ou vai dar N mais 1? Né? Ele tem que parar no... O 0 não tá lá, né? É nós que acrescentamos o 0 lá, porque ele não faz diferença. Mais 1 mesmo. Mas faz diferença na contagem, né? Na contagem, mas não na soma, né? Isso. Mas aí dá então é N mais 1. N mais 1, né? É, porque se vai até N... Porque aqui tá falando que vai até N menos 1. Então, na verdade... tem que ser N mesmo. Tem que ser N mesmo. A sequência é até N menos 1. Lá é até N. Vai ser até N mesmo. Tá? Vamos ver. Se for até N, então nós temos combinação de N tomado 3 a 3. Mas tá estranho isso aí. Eu acho que é N mais 1, prof. Porque o 0, ele conta aí, mas não conta lá. É, verdade. Você tem razão. Né? Mas conta aqui, mas não conta lá, né? Então, é N mais 1. Se for N mais 1, nós vamos ter N mais 1 fatorial, N mais 1 fatorial, dividido por 3 fatorial, e aqui eu vou ter N mais 1, tira 3, fica N menos 2. N menos 2 fatorial. Bom, do N mais 1 até o N menos 2, fica N mais 1, N menos 1, né? N mais 1, vezes N menos 1, que daí já corta com o de baixo, dividido por 6. Isso. Dividido por 6. Dividido por 6. Bom, certo não sei se está, mas que é um polinômio de ordem 3, né? Uhum. É um polinômio de ordem 3. Podemos testar alguns números, a gente verifica se dá certo, a nossa soma. Mas eu lembro que era alguma coisa parecida com isso, que a gente já fez esse somatório por outro... Nós já fizemos ele já, por indução. Pelo da somação, né? Ou mesmo buscando um polinômio de ordem 3. Deixa eu ver se eu acho ele em algum canto aqui. Quanto que dá essa soma? Fiz essa.
4, 12. Eu fiz essa conta hoje. 12 vezes 2. 4. 4. Agora. 4, 5. 25 vezes 3 vezes 6. Ah, tá, peraí. Na linha... Termo. Está gerando o termo. Não, nós fizemos alguma coisinha errada aqui. Porque essa linha N mais 1, essa linha N mais 1, eu tô achando esse negócio meio confuso. Essa linha N mais 1, se a gente começar pensando que vai começar N lá começando em 0, lembra? Colocou 0 até. Mas, na verdade, a gente não começa na linha 0. Se acrescenta a 0, né? Começa na 1, né? É, porque a gente já começa, aqui, quando a gente olha no triângulo, cadê aqui, perdão? Quando a gente olha no triângulo, a gente está nessa coluna aqui, né? Essa aqui, certo? Que é a coluna do P. Mas a gente já começa na linha 3, ó. Ó, no caso aqui, a linha 2, né? A gente começa na linha 2, ó, e vai acrescentar N linhas, né? Não é verdade? Nós vamos acrescentar N, ó, nós vamos acrescentar N elementos, nós vamos somar N elementos daqui. A gente não pode confundir o número de elementos com o índice da linha. Aí foi o erro. Porque o primeiro elemento a ser somado aqui já está na linha 2, ó. Que nem, ó, o primeiro elemento, se eu pegar nessa coluna, o primeiro elemento que eu estou somando tem índice 4, né? O segundo elemento tem índice 5 aqui na linha. Então, a gente tem que considerar que se eu estou na linha 2, eu tô pegando o índice aqui, começando já a partir de 2. Então, eu tenho que acrescentar N a partir desse valor, né? Uhum. Certo? Então, vai ser, como se o meu primeiro elemento, como ele está aqui no 2, eu vou acrescentar aqui N menos 1 elementos, que eu vou somar lá. Porque eu estou botando o 0 aqui atrás também, né? Isso aqui está dando como um elemento. Certo? Então, vou adicionar mais. Então, em termos da linha, eu vou parar aqui dentro do triângulo, eu vou parar na linha N mais 1. N mais 1. Mas na linha que sim, na linha que eu estou parando. Ah, então para lá vai para N mais 2. Para lá vai N mais 2. Né? Vai N mais 2. Vai para a coluna do N mais 2. Mas, professor, por que eu tenho que considerar a linha? O que tem a linha? O que a linha tem a ver com a sequência? A posição da linha? Por causa do valor da linha? Por causa do valor da linha, né? Por causa do valor da linha. O que a gente fez anterior não contou por quê? Porque era no da primeira que nós não porque coincide. Ah. Né? Porque acabou coincidindo, por isso que dava certo, tá? Mas aqui, porque aqui já começa em 1, né? Sim. Já começava em 1, então 1 já contava, né? Como aqui a gente já começa já no 2, já dá um descompasso. Né? Então, é por isso. Se a gente olha na fórmula, quer ver? Ó, vamos pegar pela fórmula, né? Pela forma das colunas aqui, ó. Tá? A soma, né, dos elementos de uma coluna que começa em P, aí eu estou adicionando aqui, né, como se fosse o P na 0, tá? E vou terminar em N, né? Então, estou somando N mais um elemento, certo? Não é a soma de N mais um elemento? Então, olha aqui, ó. P mais N mais 1, ó. Tá vendo? Tá tão riscado aí, vou dar uma apagada. Tá? Ó.
Olha quem que é o índice olha quem que é o índice aqui embaixo, ó. Ó, coluna P, não estou adicionando N mais um elementos? Sim. P mais N mais um. Tá, mas se, por exemplo, eu falo que eu quero somar os 5 primeiros termos da terceira coluna, então eu vou somar só 3? Os 5 primeiros termos da coluna? É. Da coluna, qual coluna você está falando? Da quinta. Da quinta. Você está na quinta coluna. Isso, eu quero somar que começa no C5 a 5. Eu quero somar os 5 primeiros termos, então eu vou somar só 3? Eu vou descontar a falta do... Não, porque você quer somar os 5 primeiros dessa coluna, então você vai terminar, né, no C5 e 5, ó. Começa em 5 mais os 5 primeiros, os primeiros termos. Então, aí é normal, eu somo os 5 primeiros. Uhum. Eu poderia montar o triângulo e contar quem são os 5 primeiros números que estão lá e somar. Isso. Né? Porque lá dá um probleminha, porque a gente tem que acrescentar o zero. Quando você falou assim, não precisa somar você falava, tem que somar só os 3 primeiros, se você quer os 5, é porque naquele problema, a nossa sequência, ela não coincide exatamente com a coluna por conta do zero, né? Uhum. Então, talvez eu acho que eu até, agora falando, eu lembro que a minha escrita não expressou isso. Cadê aqui? Tá. Como os termos da soma... Não, essa já foi. Cadê aqui? O triângulo. Logo, a soma dos n primeiros... Não. São elementos, então, pela relação de Schiff, são elementos da coluna... A coluna no triângulo de Pascal. Então, pela relação de Schiff, a sequência, né? Bem... Faltou dizer, exceto o zero, né? Porque o zero está nessa sequência. E o zero não está naquela coluna, né? Exceto pelo zero. Porque daí o zero conta como elemento a ser somado. Esse aqui é o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3. Por exemplo, somar os 4 primeiros elementos da sequência é somar os 3 primeiros elementos da coluna. Agora sim. Né? Uhum. Porque eu quero os N elementos da sequência, né? Quando eu quero os N elementos da sequência... Que nesse caso tem zero, e lá não tem, né? Lá se refere ao N menos 1 termos. Mas só por conta do zero. Do zero. Porque aqui nessa sequência tem um zero que lá não tem, né? Uhum. Certo? Se a minha sequência dos BN correspondência, o primeiro termo é o primeiro termo da coluna lá também, aí N da sequência e N linhas da coluna lá no triângulo coincide, são os mesmos elementos. Só que aqui os N primeiros termos da sequência são os N menos 1 primeiros termos daquela, né? Uhum. Os 4 primeiros aqui são só os 3 primeiros de lá, né? Então, isso dá aquele descompasso, né? Uhum. Então, como vai somar? Então, vamos lá. Como nós vamos somar? Vamos corrigir aqui agora. O Rômulo, fala, Rômulo. Rômulo, vai assar o churrasco? Quem dera, hein? Seria bom, hein? Ué, não vai não? Então, professor, eu estava analisando aí, se eu tentasse fazer sem acrescentar o zero, só mostrando no triângulo lá. No caso, eu só faria referência à posição do triângulo e, a partir dali, eu demonstrasse, sem acrescentar o zero. Teria como, assim? Não, a questão é assim, é o que a gente está tentando associar, é porque a gente tem que parar lá no triângulo, como a gente só quer N primeiros termos da sequência, e no triângulo
não começa em 0 e a sequência começa, claro, o 0 é insignificante para a soma, mas na hora de considerar a linha em que eu tenho que parar lá, por exemplo, aqui, ó, aqui a soma dos 4 primeiros termos da sequência seria somar o 0, 1, o 2 e o 3. Lá no triângulo, seria somar os 3 primeiros, né? Vai somar só os 3 primeiros. Aqui, ó, vai somar os 3 primeiros. Que seria, né, o meu C 22, C 23 e C 24. Né? Aí, no caso, o que foi considerado 0 foi justamente para poder ter o 1 lá, né? Isso. Está na linha 1, que você está querendo dizer. É por isso que foi acrescentado 0, para pegar desde a linha 1, é isso? Não, botei o 0 aqui só para daí ele coincidir exatamente com a sequência dos BNs, porque a minha sequência dos BNs começa em 0, né? E o triângulo não. Ah, sim. Né? A minha sequência. Agora eu compreendi melhor. Isso, eu tenho uma BN. Porque você está considerando o BN e depois o delta BN, né? Então tem essa questão aí. Então, tranquilo. Mas assim, é porque quando eu estava tentando, assim, olhando aqui, né? Sem fazer essa demonstração aí, mas demonstrando direto já pelo triângulo. Parece que eu consegui visualizar melhor. Para poder... sim. A partir só do triângulo, já depois já direto passar... não é a resposta, mas a demonstração lá depois. Né? E aí, nessa sua, deu como? Quanto que deu aqui? Não, eu não fiz. Não fez. É só no modo de visualização aqui, que parece que ficou melhor para começar. Então, ó, voltando aqui, por exemplo, se a gente pensar aqui numa soma até 4, né? Aqui seria somar os 4 primeiros termos da sequência. Né? Seria somar esses 3 aqui. Tá? No triângulo, seria somar o C22, que é esse 1, seria somar o 3 tomado 2 a 2, que é o da linha de baixo, e seria tomar o 4 2 a 2, né, que é o 6, que está aqui. Né? Lembra que eu estou somando os 4 primeiros termos, os 4 primeiros termos da sequência, né, mas estou somando 3 termos no triângulo, tá? Já que o 0 é insignificante aqui. Quanto vai dar essa soma? Aí sim, né, essa soma vai estar aqui, né, no C3, na coluna 5. Coluna 3. Perdão, na linha 5, né? Na linha 5. Na linha então, de baixo. É justamente essa visualização aí que eu estava falando, senhor. Né? Pelo fato de eu saber nesse sentido aí, né? A gente está somando aí. Essa visualização final, coluna, né? Coluna, linha. Tipo assim, pela visualização, quando você fala, não, eu estou somando tal. Então, você já visualiza. Por exemplo, eu estou somando os 4 primeiros termos, então, beleza. Então, eu já sei que a linha é 5, porque vai parar na 4ª linha anterior e tal. Tá. Que daí faz essa associação. Isso, aí já faz a associação direta. Né? Então, como eu vou somar N termos, né? Eu vou parar na combinação N mais 1. Isso, exatamente. Certo? Né? E aí, o que eu estava falando lá atrás, como a gente tem a regra do P mais N mais 1, que era o número de termos que eu estou somando, né? Ficava isso lá naquela fórmula do teorema. Isso. Como o nosso P é 2 por causa da coluna, né? E aqui é o número de termos que eu estou somando, né? Corresponde ao número de termos que estão sendo somados, né? Que daí já corrigindo essa questão que vai cair na outra linha, só olhando direto no teorema, tá? Pelo resultado do teorema. Então, aqui para nós seria N menos 1, porque no triângulo eu estou somando N menos 1. Então, mais N menos 1 também fica a combinação N mais 1, né? Do mesmo jeito que aqui. É que aquela hora eu coloquei só N, né? Agora, então... Prof, tá N mais 1.
Não. Na primeira conta que eu fiz, só coloquei N. Agora eu coloquei N mais 1. Eu apaguei, ó. Não foi? Não, o meu eu fiz com N mais 1. O senhor fez também com N mais 1, não foi? Que dá N ao cubo menos N sobre 6? Não, eu acho que eu tinha colocado N só. Ah, eu fiz com N mais 1. Bom, Foi então, com N mais 1? Ah, foi. acho que foi. Dá uma olhadinha aí, prof, mas eu acho que foi. Se eu não fazer, acho que vai dar a mesma coisa. Que dá a mesma coisa, então, né? Porque o N mais 1 dá. Dá. Né? Aí ficou N... Bom, então Ficou N... Por que nós pensamos que estava errado? Não sei. Eu acho que o senhor foi testar. Foi mais em relação à escrita mesmo, acho. Mais assim, do texto anterior ali, né? Mas esse final aí ficou certo. Ficou N mais 1 mesmo. Uhum. Então, beleza. Vamos ver aqui. Vamos pegar um N igual a 4, né? Soma dos 4 primeiros. Vamos ver se vai bater. Se o N é 4, dá 5. 5, 4 e 3. 3, dividido por 6, né? Que dá 12 por 6, dá 2. Vezes 5 dá 10. Soma dá 10. A soma dos 4 dá 10, tá certo? Batendo. Tava certo e desviamos aqui. Tá ótimo. Então, beleza. Bateu. Mas foi bom para mim entender direito. Agora eu entendi bem direito. Foi. Às vezes a gente precisa... Até eu entendi a sequência da linha, que estava meio engarranchada a linha. Foi ótimo. Tem males que vêm para bem, né? Um outro probleminha aqui também para a gente olhar à luz de combinações, né? De resolver usando essas ideias, essas propriedades dos coeficientes binomiais, né? E dos resultados envolvidos com relação a eles, né? Porque aí os coeficientes dão origem ao triângulo, né? Do triângulo surgiu para a função, né? Em função de n essa soma, né? Quanto que dá a soma desses termos? Bom, olhando para trás, né? Sobre outras perspectivas, nós íamos identificar que isso aqui é um polinômio de ordem 2, então isso aqui gera uma PA de segunda ordem. O que eu estou procurando, né, é um polinômio em N, né, de ordem 3. É o que deve satisfazer essa soma aqui, já que o que gera os termos que vão ser somados e desprovido de termo independente, que a gente sabe que isso acontece. Não. Bom, aí podíamos aplicar também teorema da somação. Por ter produto, poderíamos aplicar teorema da somação por partes. Eles estavam terminando. Então, tem várias estratégias aí para resolver esse somatório. Mais uma agora, então, né? Mais uma. Depois você fala para mim, vou colocar aqui, expandindo. Eu estava no grupo, né? Mas... Expandindo. É 4 grupos, né? Aí o integrante de cada grupo. Os termos desse somatório. Temos, só para ver quem estamos somando. Tá? Nós temos, então, somatório de I que multiplica o próprio I mais 1, é o seu sucessor. O I começa em 1, termina no N. Então, é o produto de cada número pelo seu sucessor, começando em 1. 1 vezes 2, vou deixar assim como produto. 2 vezes 3, 3 vezes o 4, 4 vezes o 5. É isso que a gente está somando, números desse tipo, né? No último lá, um N por N mais 1. Teremos uma soma em termos de N, né? Dado N, saber quem que é a soma. E também sabemos que é um polinômio de ordem 3 por outros resultados. Bom, né? À luz dos resultados que nós estamos discutindo aqui nesse módulo, tá?
eu vou pedir para a gente fazer uma observação. Observe que esse 1 vezes 2, se eu dividir por 2 fatorial, esse aqui também dividir por 2 fatorial, vou pegar todos esses números aqui, dividir por 2 fatorial, já vou mostrar. Todo mundo aqui dividido por 2 fatorial. É meio naquela ideia lá que você estava falando, do truquezinho, Lorena, né? Tipo, às vezes eu não preciso ter a divisão, mas se eu colocar isso aqui, você complementa alguma coisa, né? Então, isso aqui seria a mesma coisa que eu tinha acima, né? Ou seja, isso aqui representa o somatório de I vezes I mais 1, com esse I variando de 1 até N, vezes 1 sobre 2 fatorial, né? Então, o somatório aqui, botar isso aqui na frente em evidência, tá? Vou colocar assim. É o que eu tinha antes, só que multiplicado por meio, né? Ou por 1 sobre 2 fatorial. Aí todo mundo ficou dividido por 2 fatorial. Tá? Bom, qual a vantagem de colocar esse fatorial aqui? Tá? Porque isso aqui eu posso escrever como sendo uma combinação, né? Uma combinação. Opa, não sei por que o meu sempre faz isso. Isso aqui vai ser uma combinação de quanto por quanto que dá para fazer aqui? Ela é combinação. Isso aí é combinação de 2 em 2? Né? Ou de 1 em 1? Não sei, porque isso aí dá 1. Isso aqui dá 1. E aqui, então? Aqui fica 3. O segundo fica 3. É 1, 3, 6... Escrito em combinações, da combinação de quanto a quanto? Eu acho que de 3 em 3. De 1 em 1, sei lá, professor. Eu acho que sempre dá... Eu sei que é igual. Eu acho que sempre tem que ser 2, né? Porque aqui sempre a gente tem uma divisão de um P fatorial, né? Um P fixo. Agora, o resto poderia ser o que a gente teria como sendo o N menos P, né? Cujo fatorial daí cortaria com o de cima, tá? E sobraria... Com uma fórmula, como se eu tivesse aplicado na fórmula da combinação. Isso, né? Acho assim. Tá certo? Dá, né? De 2. Uhum. É 2. Combinação de 2 em 2, de 3 em 2. E 2 menos 2 é 0. Aqui dá. Aqui daria? Fosse uma combinação de 3 e 2? Sim. Né? Que ficaria aqui em cima. Né? 3 fatorial, dividido por 2 fatorial e... 3 menos 2 fatorial. 3, que é 1 fatorial. 1 fatorial. Também dá certo, não dá? Né? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aí. 3 vezes 2 vezes 1, deu certo. É o 2, aham. E aqui embaixo, seria combinação de 4 e 2? Sim. Que é o de 4 com 2 elementos. Sim, é a combinação de 4 em 2. Né? De 4 e 2, porque ficaria um 2 fatorial aqui embaixo, né? Que é o que tá agora faltando daqui do 3 até chegar em 1, né? Isso. Então, exatamente. Tudo que vai faltando agora aqui na frente, que depois vai ser 4 e 5, aqui você tem um 3 fatorial, né? Se eu fechar todos os produtos, né? Os produtos dos antecessores. Aí seria dividido por 3 fatorial, e 3 fatorial seria a diferença do N menos P. Tá? Então, fecha. Né? Uhum. Então, fecha. Ok? Então, nós temos essas combinações. Qual que vai ser a nossa última? De N em 2. Né? Quando aqui é 4, ficou em 4. Quando aqui é 3, ficou em 3, né? Então, uma combinação de N tomado 2 a 2. N mais 1, né? É N mais 1. Verdade. N mais 1. 2 a 2. Tomado 2 a 2, certo?
Certo. Então, isso aqui não são elementos da coluna 2. 2, Sim. né? Da coluna 2. Quantos elementos eu estou somando nessa coluna? 1, 2, 3. O último é n mais 1. Você está somando N, então. N elementos. Estou somando n elementos? Eu acho que é. Vai dar n elementos aqui? Eu acho que sim, porque, ó, o 2 é o 1, o 3 é o 2, o 4 é o 3, o 5 é o 4, o N mais 1 é o N. Eu O n acho. mais 1 é o n. Eu acho. Então, se for o n, vamos na sua. Vai com fé, senhor, vai com fé. Se o n mais 1 são os n primeiros elementos, onde está a soma esses elementos aqui? É a coluna 2. Né? Vai estar na de 3 coluna da frente, na coluna da direita, né? mais 2. Tá? E na próxima linha. Então, é na Quem N que é mais a próxima linha? N mais 2. É N mais 1. Né? Não vai ser... Vai ser o n mais 1 ou n mais 2? N mais 1. Ah, professor, não sei. Para mim, ali tem N elementos. Então, se são os N elementos... Ó... Você está falando que a linha é N mais 1, então eu vou para N mais 2. Né? Vai ter que ser para n... Quando você falou n mais 1 elementos? Você falou n elementos? Ali tem N elementos. Tem que lembrar aqui também, ó, que pela fórmula, aqui é o P mais N. Né? Lembra que aqui era o P mais N? Uhum. Tá? E que daí a soma dava P mais N mais 1. Isso. E aqui o nosso P é 2, né? O P é 2. Tá? O nosso P... Se nosso P é 2, tá? E aqui está ficando N mais 1, né? Então, quantos elementos eu estou somando? Então, pensa aqui, ó, que número que 2 mais alguma coisa tem que ficar N mais 1. Quem é essa coisa? N menos 1. N menos 1. Né? Então, ali é N menos 1, tem N termos, e aqui vai ficar N mais 1. Então, de fato, tem N elementos, né? N elementos. Ando em N menos 1. Tá? Então, aqui, lembra que aqui é sempre o P... Lembra que lá na fórmula era também a soma de N mais 1 elementos? Aqui é sempre o P mais o número de elementos que eu estou somando. Sim. Certo? Então, se eu estou somando N elementos, certo? É N mais 1. E aqui o P é 2, então aqui de fato é N mais 2, que é o próximo daqui. Tá? Pela própria formulazinha, ó. Deu um nozinho aqui agora? Não, visualmente eu entendi que é N mais 2, porque eu tenho que passar para a direita e descer uma. Mas para mim aqui eu tenho N elementos, não N mais 1 elementos. Do lado esquerdo eu só tenho N elementos. Aí, do lado esquerdo você tem elementos, não é? Quando eu tenho N elementos, eu tenho que descer, eu vou para N mais 1. Por que eu estou indo para N mais 2? Realmente, eu estou vendo tem que... N elementos, mas não começa em 1, né? Essa contagem começa no 2, né? É a linha, professor, desculpe. Isso, porque a linha está na segunda linha, né? Na segunda linha eu coloco N elementos, né? O primeiro está na segunda linha. Né? Então, eu parei, para colocar esses N elementos, eu parei na linha N mais 1, né? Uhum. E a linha de baixo é a linha N mais 2. Se eu tivesse na terceira coluna, aí ficaria N mais 3, então, porque eu tenho que contar 2. Porque o que dá essa confusão é porque às vezes a gente tenta associar o N, que é a quantidade de elementos, com o N, número da linha. O número da né? linha. E a linha é uma coisa, né? A de elementos é outra. Exatamente. Então, eu tenho N elementos sendo somados,
certo? Mas que, como começou na linha 2, terminou na linha N mais 1, e a soma está no da frente, no de baixo, né? Na linha de baixo, e na coluna da frente. Então, termina no N mais 2. Apagado aqui a formulazinha, tá? Mas aqui veja, né, que às vezes para tirar essa confusão, é melhor colocar a fórmula, Sim. né? Porque daí a gente identifica quem é quem dentro da fórmula para não causar as confusões, né? Trocar número de termos com o número da linha, que daí é só mudar aqui, né? Trocar por Coloca o triângulo e observa lá, que você vai, às vezes, ter menos dúvida, né? Também, né? Põe um N fixo, aí você já vê, a gente fez com a 4, já percebeu que terminava no 5, já ficou fácil de perceber qual era o valor de uma forma generalizada. Bom, então eu sei que essa soma aqui, né, depende desse valor, essa aqui, né? Que não é a soma que eu quero, porque a soma que eu quero não é dividida por 2 fatorial, certo? Essa soma de valores dividido por 2 fatorial é igual a somar os elementos da coluna 2, os n primeiros elementos da coluna 2, né, no triângulo aritmético, cuja soma, né, é esse elemento, cujo valor é n mais 2, vezes, lembrando que aqui vai, quando ficar n menos p, vai até n menos 1. Então, quando chegar no n menos 1, corta com n menos 1, né? Então, n mais 2, n mais 1, vezes n. O próximo é o n menos 1, vai cortar com o de baixo. Eu nem vou colocar. E o 3 fatorial, preciso colocar, que é 6. Então, essa soma, essa aqui, ela dá esse valor. A que eu quero, né, a que eu quero, ela é o dobro dessa, né? Na verdade, a que eu quero é o dobro dessa. Porque essa aqui está dividida por 2 fatorial. E deu isso como soma. A que eu quero é o dobro dessa. Tá? Então, agora basta colocar. Não vou ter espaço aqui para colocar. Tá? Então, vocês podem colocar logo, né? O somatório de I por I mais 1, né, sem a divisão, é 2 vezes, né, é 2 vezes aquele resultado, é o dobro daquilo, tá? E o dobro daquilo, na verdade, como esse 3 fatorial é 6, né, no final vai ficar 3, né, não vai ficar 3 fatorial. Mas eu vou colocar aqui, 2n, n mais 1, vezes n dividido por 6, aí o 6 corta com o 2 e fica denominador 3. De novo, falta de espaço. N mais 2, N mais 1, N dividido por 3. Eu lembro realmente que tinha alguma coisa de divisão por 3, é um polinômio de ordem 3, né, em N, que também dava para a gente jogar algum valor de N aqui e já confirmar com alguma soma parcial. Se somar, se para n igual a 3, a gente bater esses 3 valores aqui, a soma desses 3, então é porque tem grande chance de estarmos certo. Amanhã eu vou pedir aquela do time, né? Só é a melhor forma de resolver esse problema? Não, né? Não seria a melhor forma de enxergar que a solução poderia ir para esse lado. Mas só mostrando uma possibilidade, né? Mais uma possibilidade de trazer, né, um valor para essa soma a partir desses resultados envolvendo os elementos do triângulo de Pascal, que envolvem os coeficientes, né, do binômio de Newton. Tá? Mas é claro que para isso eu teria que olhar esses resultados como resultados parciais de combinações, né? Isso aqui, então, se eu dividir por 2 fatorial, isso aqui vai gerar combinações. Então, eu teria que ter esse pensamento, tá? Às vezes, quando aqui também, se eu tivesse mais um produto aqui, tá? Eu teria mais um elemento, provavelmente seria divisão por 3 fatorial. Tá? Seria uma divisão por 3 fatorial. Eu teria que ver bem certinho ali, você teria os produtos e comparar, tá?
fazer uma associação desse tipo. Não é a melhor estratégia de resolução para esse problema. Acharia muito mais fácil usar o recurso que a gente já discutiu, como achar o polinômio de ordem 3 por sistema linear. Isso era mais fácil do que enxergar. Mas tá bom, é isso. Algumas aplicações aqui, né, da análise. O que a gente fez foi uma aplicação de parte, né, dos conceitos da análise combinatorial, voltada à expansão de binômios, né, de potências de binômios, que gera esse conjunto de coeficientes, que, por sua vez, dão origem ao triângulo de Pascal, e no triângulo de Pascal há uma série de resultados, soma de linhas, soma de colunas que são progressões aritméticas, tá? E esses teoremas que podem ser usados para problemas dessa natureza. Ok? Fechou. Olha, acabamos antes das 5h30. Que milagre. Fala aí, Lessa. Professor, eu quero tirar uma dúvida sobre um somatório, mas é coisa bem rápida. Se o senhor conseguir... claro, se o senhor conseguir. Posso? Tem tempo? Tem, né? Pode pedir. É só na parte do somatório, quando eu tenho, vamos supor, somatório de um delta... tira o somatório. Se eu falo que eu tenho um delta de AK, esse delta de AK é o AK mais 1 menos AK, né? Isso, que é a definição de operador de diferença, né? Isso. Quando eu coloco um somatório ali, aí já muda, né? Seria o AN mais 1 menos o A1, né? Aí você está fazendo o somatório do delta de BK. Isso. Aí isso aqui já é o teorema fundamental da somação. Aí seria o AN mais 1 menos o A1, né? Isso. Se o termo geral dos elementos da sequência que eu estou somando são as diferenças de uma outra, tá? O teorema prova que esse resultado vai depender de eu saber o termo geral dessa BK para o índice, aqui terminando, perdão, tem que botar terminando aqui em N, né? Então vai ser para N mais 1, que é o sucessor desse último. Tá? Se aqui também terminasse em N menos 1, aqui seria N, tá? É sempre o sucessor desse. Tá? Menos o B1. Tá acabando. Ah, tá, beleza. Tá acabando. É que eu fui fazer um somatório, aí eu acabei errando na parte do somatório ali. Quando eu tenho o somatório, o fator que eu tenho ali, a variável vai ser em N. Aí quando eu tenho só o operador, aí é o K mais 1, né? Eu só tenho a variável K ali, né? O índice K, quando eu estou dentro do somatório, né? Isso. Ele só para gerar os termos, né? Ah, sim, beleza. Aí, a minha concepção estava certa, então. Isso, ele termina com esse valor genérico que é usado aqui, né? Seja N, seja M, seja qualquer coisa. Às vezes, por exemplo, a gente pode escrever isso aqui como um delta de BI, né? Ou até eu posso colocar aqui um delta de BN, com N começando em 1 e terminando em K, né? Daí a minha solução final é dada em K. Em K, né? Isso, né? sempre o inverso. Sempre o E inverso. outra dúvida, quando eu tenho, vamos supor, em vez do K, o infinito, aí eu tenho que aplicar o limite. Isso, que daí você primeiro soma até um certo valor, que é uma soma parcial, isso, né? Estou somando de K1 até N, uma soma parcial. Cujo termo geral, né, vai ser dado pelo que sair daqui, né? Certo. O que vai nos dar uma soma de N termos, em função de N. Ok? Se eu quero que essa soma seja infinita, então basta eu pegar agora esse S de N e esticar esse N até o infinito. Né? E analisar o limite dessa expressão. Perfeito. Era só isso que eu estava em dúvida, que eu fui revisar uns negócios sobre somatório, né? Bom revisar. É bom revisar, porque essa prova aqui foi feia demais. Então... vamos estudar a possibilidade de vocês fazerem uma segunda chamada dela. Beleza.
Assim, não, o somatório eu peguei bem. Agora eu peguei bem. Porque eu tô fazendo bastante exercício, né? Para mim, o mais difícil é aquela por parte. Às vezes você tem... Aham. Às vezes 3, né? Ela é mais complicada. Mas É, tem uns que que é bem fácil, né? é uma variaçãozinha desse, né? Isso. É mais, de boa. é mais quando tem produto aqui dentro, né? Não quer dizer que sempre que é produto usa ela, mas, em geral, né, quando você tem um produto aqui no termo que gera as parcelas, né, que estão sendo somadas, quase que por via de regra, né, cai no somatório por partes. Ah, sim, perfeito. Obrigado. Valeu. Bom, gente, então é isso. Mais alguém quer perguntar uma coisa? Não, eu só fiquei assustado quando você falou que ninguém foi bem nessa prova. É verdade. Mas gostei da parte que você falou da segunda chamada. Dá uma segunda chance aí para... Ótimo. Porque, assim, o que mais importa, claro que nota importa, né? Nota é o registro aí, a gente vai medir o rendimento de vocês por esses processos avaliativos, né? A gente considera o que vocês fazem como lista, né? Porque eu sei que isso gera aprendizagem, né? Prova é a única avaliação de aprendizagem? Não, às vezes você sabe mais, mas na prova vai mal, né? Fazer listas também significa um rendimento, né? Uma forma de você avaliar a aprendizagem. Então, considera também as listas. A prova complementa, né? É claro que, quanto mais você vai fazendo as listas e tendo compreensão, um reflexo quase que imediato, mas não é regra geral, é também ir razoavelmente bem na prova, né? Errar, ficar nervoso, cometer erros, a gente comete, né? Então, o mais importante é aprendizado. A gente quer que vocês saiam daqui aprendendo os conceitos, né? Sabendo utilizá-los, essas coisas.